Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus, sustentador das nossas almas, das nossas vidas, o nosso grande eu sou, seja sobre a sua vida nesse instante. Eu convido você desde já a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos onde você estiver e estar orando comigo nesse instante. Senhor Deus, bondoso, santo, justo, único, a Ti, ó Deus, nós suplicamos para que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja conosco, ouvindo as nossas orações, ouvindo as nossas súplicas, ó Deus, Pai nosso que estás no céu, seja conosco. Ouça, Senhor Deus, o clamor da sua igreja, Pai, pedimos para que este momento de estudo que nós nos encontraremos, ó Deus, nós sejamos abençoados, nós sejamos, ó Deus amado, primeiramente, acima de todas as coisas, perdoados pelo Senhor, para que tenhamos, ó Deus, intimidade com o Senhor, comunhão, Pai. Fale conosco, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, seja bem-vindo, meus irmãos e irmãs, a mais um momento de estudo da Palavra de Deus, onde nós temos a rica oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a vida de Daniel e os seus amigos, através de uma leitura muito devocional que tem nos abençoado, da leitura do livro Dependência e Fé, e esse livro tem nos norteado, tem nos dado um pouco de conhecimento, tem edificado as nossas vidas espirituais, porque é um livro que é baseado na Palavra de Deus. Sendo assim, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. O capítulo que nós vamos ler hoje, meus irmãos, é o capítulo 5 de Daniel. Nós vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão ousado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilavam. Aliás, o rei ficou tão assustado, a tal ponto das suas pernas vacilarem. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios, que são sábios da Babilônia: aquele que ler essas inscrições, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro à importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a instrução, nem dizer ao rei o que significava, qual o seu significado. Diante disso, o rei Belsassar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido, e seus nobres estavam alarmados. Daniel 5, do 5 ao 9, nós fizemos essa leitura. E o que é interessante é que o título de hoje, meus irmãos, do livro que nós estamos acompanhando, diz: será que o Senhor nos vê como orgulhosos? Essa é a indagação deste momento que nós estamos fazendo essa leitura de devocional. E o que nos salta aos olhos aqui é o versículo 10 a 17, mais ou menos, né? Que ele fala assim: o rei foi a Nabucodonosor, seu predecessor, que Deus, o Altíssimo, deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e os temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do seu orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos
com os jumentos selvagens e a comer capim, como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Daniel 5, do 18 ao 21, foi essa leitura, queridos irmãos. Que experiência, não é verdade? Uma experiência, no mínimo, bizarra, não é verdade? No mínimo, bizarra, segundo o autor do livro que nós estamos fazendo a leitura, o reverendo Herbert Jung. E o que é legal, queridos, que o autor ele continua expressando o seu pensamento, a leitura no qual ele fez o estudo, o seu preparo para esse livro, que ele diz assim: imagine a situação, todos na festa se divertindo, bebendo, profanando os objetos do templo, celebrando com total liberdade, principalmente porque eles tinham a aprovação e a participação do rei Belsazar. E, de repente, enquanto eles estavam ali festejando, adorando os seus deuses, Deus Todo-Poderoso muda completamente o ambiente da festa, mostrando aos olhos de todos dedos escrevendo na parede. Deus resolve se manifestar em meio a toda aquela celebração profana. Diz o texto que o rosto do rei ficou pálido e os seus joelhos batiam uns nos outros. Aliás, um no outro. E enquanto esse dedo, então, escrevia ali na parede. Imagino como devem ter ficado todos os convidados. Penso que o rei deve ter olhado 2 vezes pensando que estava vendo coisas. Talvez o efeito da bebida pudesse ter causado alucinações. Mas, então, Belsazar, seguro de que era algo sobrenatural, manda chamar todos os sábios da Babilônia para decifrarem o que o dedo havia escrito. Mas eles não conseguiram. Eram importantes para as coisas espirituais. Aliás, eles eram imponentes para as coisas espirituais. A Bíblia nos ensina que quando não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, o que não é capaz de entendê-las, porque elas são discerminadas espiritualmente. Elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 faz essa afirmação. Imaginem, queridos, aqueles homens todos ali naquela festa, bebendo, se esbaldando, profanando, como foi dito, e de repente eles veem uma mão ali, um dedo escrevendo na parede, e o rei fica atemorizado e manda chamar os sábios para que eles pudessem decifrar, e eles não conseguem decifrar, e o rei vai ficando cada vez mais tenso, mais nervoso, mais pálido, mais com as pernas trêmulas, ou seja, o temor chegou até ele, o medo chegou até ele. E ali foi um tempo muito oportuno que aquele rei teve de refletir. Porém, ele queria entender o que estava escrito ali. E o livro continua dizendo: a mente humana é limitada para as coisas de Deus. E estamos em busca de respostas, principalmente para as questões que nos ameaçam ou nos deixam confusos. A verdade é que sabemos apenas o que Deus nos permite saber. Os caminhos de Deus são sempre mais altos do que os nossos passos ou os nossos próprios caminhos. E os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos também. O apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 1 Coríntios 8:2: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Ou seja, nós não podemos agir como se soubéssemos tudo, e ainda mais sobre o agir de Deus, principalmente sobre a ação, a intervenção, a mão poderosa de Deus, né? Especificamente nesse assunto, quando nós falamos sobre a mão de Deus. Pois bem, no versículo de 10 a 17, meus irmãos, Daniel ele é procurado para interpretar aquela inscrição na parede. A fama e o testemunho de Daniel ainda eram lembrados no palácio do rei da Babilônia. E a rainha disse ao rei: Daniel era sábio acima dos sábios e tinha a bênção dos deuses, segundo eles, para interpretar os mistérios. Daniel era um homem que não negociava os seus princípios, por isso ele era, muitas vezes, contestado, criticado,
e até mesmo tido por alguns como intragável. Ele não dava conselhos ou trazia revelação para ganhar dinheiro, honra, poder, prestígio. Ele não tinha interesse nos favores do rei. Por isso, rejeitou seus presentes e recompensas também. Mas quando Daniel se apresentou ao rei, antes de interpretar os escritos na parede, ele confrontou, denunciando os seus pecados. Olha que interessante. Daniel, como profeta do Senhor, ele denunciou o pecado daquele rei, antes mesmo dele ter sido pedido algo, porque Daniel, ele, como nós lemos aqui, ele não tinha interesse nenhum de ter títulos, cargos, posição, não. Daniel, ele era um homem voltado para Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma postura, um caráter, que tinha ética. Então ele vai e dá o recado que Deus mandou ele dar. Primeiro, você não conhece o Deus Altíssimo. Deus afirma então ao rei. Daniel passa a narrar para Belsazzar toda a experiência vivida por seu pai Nabucodonosor e lembra que foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. O rei Belsazzar não havia reconhecido que fora Deus quem dera o reino e o poder a Nabucodonosor. Ele estava herdando o império dado por Deus e não por seu esforço e poder. Tudo era dádiva de Deus. Tudo, meus irmãos, era dádiva de Deus, mas aquele homem com aquele poder, ele não conseguia enxergar as coisas dessa forma. E como nós já dissemos em alguns outros estudos, ele poderia ter aprendido com as ações, não é verdade, de Nabucodonosor. Não é? Ele já poderia ter aprendido, ele já poderia ter evitado muitas coisas, mas mesmo assim ele não os fez. Ele teve que passar por essa situação e ver o agir de Deus na sua vida, e o profeta indo e denunciando os seus pecados e passando então a orientá-lo. Segundo, você não se humilhou diante de Deus, o que salvou o seu pai. Daniel afirma a Belsazzar: olha o que você deixou de fazer, de reconhecer Deus como seu soberano Deus. Olha tudo que ele fez pelo seu pai e com o seu pai, a situação em que ele se encontrou. Ou seja, Daniel vai e passa o recado de Deus para Belsazzar. Daniel disse: mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesses de tudo isso. Ele soube de tudo que acontecera com seu pai Nabucodonosor, que devido ao seu orgulho, soberba, Deus humilhara, levando-o a comer capim com os bois e viver como os animais. Mas depois de ser humilhado, converteu o seu coração a Deus. Ele teve que passar pela pior fase da sua vida, pela pior situação deplorável, miserável, humilhante, para que ele pudesse reconhecer Deus como seu Senhor. Pois bem, se o seu filho tivesse levado em consideração e não tivesse achado que esse fator era uma prerrogativa apenas do seu pai, mas que seria consequência pela sua má ação como rei, pelas suas formas de agir com as coisas de Deus, profanando os elementos do Senhor, os objetos do Senhor consagrados a Deus. Se ele não tivesse feito isso, tivesse então adquirido experiência, sabedoria, conhecimento através dos afazeres, das coisas feitas pelo seu pai, ele teria evitado então essa situação. E Daniel disse: mas tu, Belsazzar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso, como nós já falamos. Ele soube de tudo o que acontecera com seu pai Nabucodonosor, que devido ao seu orgulho e soberba, Deus o humilhou, levou a comer capim como os bois e a viver como os animais. Mas depois de ser humilhado, converteu o seu coração a Deus, como nós acabamos de ler
e reafirmar. Daniel, então, com essas palavras, informa a Beltsazar que ele seria condenado por seu orgulho e soberba. Ele concedeu o conhecimento acerca de Deus, o Altíssimo, mas não usou. Não converteu o seu coração como seu pai, depois da humilhação. Ele pecou não por falta de conhecimento, mas pecou por rebeldia. Histórias assim, queridos, podem gerar nas pessoas medo de Deus, mas na verdade elas deveriam gerar um grande desejo de mudarem as suas atitudes e se submeterem ao Senhor e à sua vontade, porque a vontade ela é boa, perfeita e agradável, ou seja, a vontade de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Outro ponto, que é o terceiro, Daniel disse: você não glorificou a Deus. Beltsazar profanou as taças consagradas a Deus, celebrou e adorou outros deuses. Mesmo sabendo das coisas de Deus, preferiu adorar a si mesmo e aos seus deuses. Mas não glorificastes o Deus que sustenta as tuas mãos e a tua vida e todos os seus caminhos. O versículo 23 do livro de Daniel, do capítulo 5. Ele não glorificou o Deus que controla tudo, é soberano sobre tudo, inclusive sobre Beltsazar e também do seu reino. Por tudo o que ele fez, conforme declarado pelo profeta Daniel, o rei Beltsazar foi condenado por Deus. Mas, como foi a sua condenação e morte? Veremos na nossa próxima reflexão, meus irmãos e minhas irmãs. Por hoje, convido a você a refletir a sua vida, o que Deus tem enxergado em seu coração, orgulho, soberba ou humildade e submissão. O que Deus vê no seu coração? O que Deus está enxergando, querido irmão, minha querida irmã, através da casca? Nós conseguimos enganar, nós conseguimos iludir, nós conseguimos, sem sombra de dúvida, esconder das pessoas que estão próximas de nós, dos seres humanos, do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha, do tio, da tia, do responsável, do patrão, da patroa, ou seja, inclusive do pastor. Mas o que você não consegue esconder no seu coração, meu irmão e minha irmã, é de Deus. Deus, ele sonda, Deus, ele conhece e ele espera que você confesse a ele, fale com ele, ore a ele. Deus espera ouvir a sua voz para que você conceda a oportunidade de Deus para que ele possa morar no seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem visto no seu coração? Deus tem visto orgulho, soberba? Deus tem visto você se distanciar dele? Se for este o caso, aproxime-se de Deus novamente. Reconecte-se com Deus mais uma vez, porque Ele espera por você. Porque o Senhor, Ele não quer um coração orgulhoso, mas Deus quer. Ele quer um coração humilde, Ele quer um coração generoso, disposto a receber as orientações, a receber as bênçãos. Queridos, olha o que Daniel e seus amigos passaram durante toda a sua vida, mas eles foram honrados aqui na terra. Talvez a nossa honra, a nossa glória não seja aqui para a terra, e amém por isso. A nossa honra e a nossa glória está junto com Deus, está junto com Jesus, lá na glória verdadeira. Queridos, eu li certa vez que, talvez você que me acompanha já ouviu eu dizer isso, que o teólogo, pastor, escritor Ed Renekiewicz, ele diz que nós não somos seres naturais aqui na Terra, nós não estamos aqui para viver e para ser o ponto final, mas nós somos seres sobrenaturais, tendo breves experiências espirituais. Consegue entender? Nosso reino não é aqui, a nossa glória não será aqui. O Senhor nos dará a recompensa quando Ele bem entender, porque nós entendemos, nós vimos aqui que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
e imensuravelmente melhor do que a minha, do que a sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, receba, acolha essa palavra, esse desafio, e a semana que vem nós continuaremos então a falar um pouco mais sobre o coração, sobre os desejos de Beltesazar, sobre a morte dele, como foi o restante de sua vida. Mas nesse instante, eu gostaria que você, mais uma vez, orasse junto comigo e entregasse sua vida ao Senhor. Feche seus olhos nesse instante. Senhor Deus, diante da sua palavra, Pai, nessa reflexão, eu peço, Deus, mais uma vez, que tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos sim, Senhor Deus, muitas vezes orgulhosos, presunçosos, egoístas, mas, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a ser pessoas mais humildes, mais verdadeiras. Ajuda-nos a andar como o Senhor quer que nós andemos, porque de nós mesmos nós nada podemos, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Ah, Deus, a glória, a honra é sua. Diminua-nos a nós mesmos cada vez mais para que o Senhor possa crescer em nós. Assim eu oro e peço que nós sejamos e tenhamos a atitude como a de Daniel, de sermos, ó Deus, desafiados e romper, ó Pai, com os nossos desejos e fazer o seu desejo e a sua vontade. Pois, Pai, o Senhor tem preparado algo grande, precioso nas nossas vidas. Assim sendo, eu oro e te agradeço por ter nos escolhidos como servos e servas, como filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você seja ousado como Daniel e que você possa ter também atitudes como ele. Se desafie e veja o que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus.